Nesse vídeo vocês vão conhecer o índio mais querido dos quadrinhos. Papa Capim é um personagem da Turma da Mônica criado por Maurício de Souza e que forma seu próprio núcleo de personagens, a Turma do Papa Capim. Ele é um índio que vive na mata junto com a sua família e seus amigos. Por serem índios, vivem numa oca dentro de uma aldeia. Lá, ele participa de aventuras com o Cafuné, seu amigo de longa data, a Jurema, uma índia com quem tem uma paixãozinha, o Pajé, que é o sábio ancião, sua onça de estimação, a Guatira, e o Cacique Biraci, chefe da tribo, além de vez ou outra ter a aparição da sua mãe. Suas aventuras envolvem basicamente a sua vida na mata, protegendo a floresta, os animais, lutando contra caçadores, mas também mostrando sua vida como índio, indo pescar, namorar ou até mesmo com histórias mostrando as mitologias que eles acreditam. Ele foi inspirado pelos índios pataxós que habitam até hoje o sul da Bahia. O Papa Capim é um personagem bem antigo do Maurício, talvez mais antigo do que muitos pensam. Maurício informa que o personagem nasceu em 1960, no Diário Juvenil, mas o registro que temos da sua primeira aparição foi em abril de 1962, em um tabloide do Hiroshi e Zezinho, os atuais Iro e Zé da Roça, na revista Cooper Curtia. Nela, o personagem aparece com o nome de Papa Capim Mimoso, da aldeia dos Siriris, só que sua aparência pouco lembra o personagem atual. E aqui, o Maurício do Velho Testamento não perdoou, porque o Iro diz que nunca viu um índio e pergunta pra que ele serve. E o índio ainda fala que veio inaugurar prédios em Brasília, fazer reclame de Guaraná, ou seja, propaganda de Guaraná, dentre vários absurdos. Outros tempos, né, pessoal? Mas podemos considerar como sua estreia oficial essa tira publicada em 8 de setembro de 1963, na primeira edição da Folhinha de São Paulo, onde temos também a estreia do Cafuné. Nela, o Cafuné diz, lá vem o Papa Capim, e parece que perdeu alguma coisa. Então ele pergunta ao Papa o que ele está procurando, e o Papa Capim responde que está procurando sua flechinha, com o X mesmo, escrita da época. No quadrinho seguinte, Cafuné diz que o Papa Capim não vai achá-la, pois é um cabeça de vento. E no final pergunta, por que não é cuidadoso como eu? Enquanto está quase sentando em cima da flecha. Já seu primeiro tabloide só foi publicado em 21 de agosto de 1966, e nele é revelado que o Papa Capim vive nas matas do Brasil Central. Se formos olhar o mapa florestal do Brasil, na região central fica o Cerrado, onde possivelmente fica sua aldeia. Mas voltando ao tabloide, um índiozinho diz ao Papa Capim que é um caçador muito melhor do que ele, e conta que encontrou com uma onça quando foi beber água no rio, e com a sua lança liquidou a biruta. E diz que desde então guarda em seus olhos a expressão de ódio da onça. Então, Papa Capim diz que ela deve estar brava mesmo, pois atrás do índio tem o fantasma dela lambendo os beiços. O índiozinho sai correndo e no final o Papa diz pra onça parar de se sujar de pó branco daquele jeito, pois tem assustado seus amiguinhos mentirosos. Essa onça é a Guatira, a oncinha de estimação do Papa Capim, que estreou neste tabloide. Na semana seguinte, o Papa Capim teria presença na capa da Folhinha de São Paulo, junto com o Cafuné, que levava um macaco no seu pescoço. Aliás, desde essa época, suas aventuras foram ao lado do Cafuné. Muitas das piadinhas envolviam o personagem que geralmente era meio bobo e se dava mal. Com o lançamento do gibi da Mônica, o Papa Capim deu as caras por lá também. Sua estreia nos gibis foi na 5ª edição dela, mas na época eram apenas republicações dos seus tabloides. Nessa história de estreia, por exemplo, foi republicação de um tabloide que o Maurício fez em 12 de fevereiro de 1967, onde ele, junto com o Cafuné, vê uma flor murcha, pois não chove há semanas, e resolve fazer a dança da chuva. O único detalhe é que acaba dando um temporal e alagando tudo. Para vocês terem ideia de como Papa Capim sempre foi um personagem popular, nessa época ele chegou a ganhar um boneco pela Troll junto com diversos personagens. Atualmente, claro, são uma raridade. Nesse período dos anos 70, suas histórias eram basicamente republicações mesmo. Vale destacar mais uma que revela o motivo do nome do Papa Capim, publicado originalmente em tabloide também. Nela, o Cafuné diz que Tupã é muito sábio, pois criou as coisas que os rodeiam com muita sabedoria. Para quem não sabe, Tupã é o deus que os índios acreditam. Então ele fala que Tupã criou algo formidável como a Ita, que é uma pedra, a Yangá, que é espírito do mal, Iraci, que é a lua, e por aí vai. Até que no final ele se pergunta, por que meu amiguinho ali tem aquele nome? E no final tá explicado porque ele se chama Papa Capim, mostrando o personagem literalmente papando o capim. Bom, além dessa história ser uma aula de língua indígena, afinal, tudo que o Cafuné fala realmente é dito na língua dos índios, exceto Iraci, que na verdade é Jaci e foi corrigido em histórias posteriores, essa história também traz a origem do nome do Papa Capim de forma errada, pois claramente foi só para fazer piada. Maurício conta que o nome Papa Capim vem do pássaro Papa Capim Capuchinho. Também tem o nome de coleirinho baiano por ser mais comum na região da Bahia. Ele vive e se reproduz não só no Brasil, mas em vários países da América do Sul.
Inclusive, por ver muito desse pássaro na sua infância, que o Maurício inspirou para dar o nome do Papa Capim. Já o personagem Papa Capim passou a ter histórias inéditas nos quadrinhos com o passar do tempo, só que foi com a chegada do gibi do Chico Bento que o personagem ganhou muito mais destaque. Isso porque os gibis do Chico Bento traziam meio rural nos quadrinhos, e nada melhor do que histórias do Papa Capim para cobrir o miolo desses gibis, né? Inclusive, foi nessa época que o personagem ganhou traços definitivos e suas histórias traziam uma arte final de encher os olhos. Ele já chegou na primeira edição do Chico trazendo essa historinha de uma página bem divertida, sendo trollado por um papagaio. Só que ainda assim suas histórias só apareciam como Papa Capim no título, e foram ganhando mais espaço e mais páginas ao longo do tempo. Sua primeira história a ter um título completo foi na 7ª edição do Chico Bento, chamada O Terrível Pássaro Roncador, onde ele se perde na mata com o Cafuné, encontra um homem branco e o veem sendo salvo por um avião, que chamam de Pássaro Roncador. Então eles acham que o homem foi engolido pelo pássaro, atiram flechas no avião e os homens descem de paraquedas pois acertaram um tanque de combustível do avião. No fim, os homens ficam bravos com eles e eles acham que é a maneira dos homens brancos agradecerem. Desde então, em quase todas as edições do Chico Bento tem uma história do Papa Capim. Podemos destacar a Meu Nome, onde o roteirista trouxe o motivo correto da origem do nome do Papa Capim. Nela, os índios estão reunidos falando sobre a origem do seu nome, começando pelos secundários, criados só para essa história, como o Pequeno Trovão, que teve esse nome pois chovia e trovejava muito quando ele nasceu. Depois o Yajaci, que é em homenagem à lua, que estava no céu quando ela nasceu. O Cafuné, porque adorava o cafunézinho. E na vez do Papa Capim, ele não sabe a origem do seu nome. Então, os outros personagens zoam, falando que é porque ele comia capim quando era bebê, e o personagem sai indignado dali, indo perguntar para sua mãe o significado desse nome. Assim, ela mostra que o nome dele foi inspirado no pássaro Papa Capim e que significa liberdade. O Papa sai feliz dali, conta pra todo mundo isso, e no final descobrimos que o pássaro tem esse nome por comer capim, claro. Já a sua oncinha, a Guatira, participava e ainda participa de algumas histórias do Papa Capim. Ela já apareceu de chupeta na história O Exímio Caçador, para mostrarem que ela é uma onça bebê, mas isso foi abandonado e ela só aparece como uma pequena oncinha companheira do índio mesmo. Curiosamente, alguns roteiristas colocavam o nome dela como Oncinha e outros colocavam o nome correto, que é Guatira. Como a personagem raramente protagonizava uma história, fazia sentido ser esquecida. Uma das histórias que ela protagonizou e que podemos destacar é a Animal Desconhecido, onde o Papa Capim está caçando com ela do lado, encontra um cachorro pela primeira vez, tenta caçá-lo, mas ele foge e traz a flecha do Papa Capim, achando que era um pauzinho para brincar. E o Papa começa a notar que ele é um bom parceiro de caças, deixando a Guatira desapontada. No final, os verdadeiros donos do cachorro aparecem e o levam embora. E o Papa diz que o cachorro deve ser o melhor amigo do homem e a melhor amiga do índio pode ser a oncinha. Finalizando com, quem não tem cão, caça com gato, voltando a caçar com a Guatira do seu lado. Ainda assim, são raras as aparições dela, só que até hoje podemos encontrar uma ou outra história em que a personagem aparece. Mas, voltando ao Papa Capim, por ser presença tão constante nos gibis do Chico, o personagem até protagonizou algumas histórias junto com ele. Foram apenas duas, mas são dois clássicos que valem citar aqui. A primeira foi em Como Apresentar um Trabalho, onde o Chico, como bom procrastinador que é, deixa o trabalho sobre os índios para a última hora, mas tem que ir para a escola. No caminho para a escola, ele vai pensando uma desculpa para não ter feito o trabalho, tropeça numa pedra, fica nervoso, taca a pedra no quadrinho, assim temos não só a quebra de quarta parede, mas um crossover maravilhoso, pois o Chico vai parar na realidade do Papa Capim. Lá ele cai numa areia movediça para fugir de uma onça, o Papa Capim salva o Chico e então eles começam mais uma quebra de quarta parede, pois o Chico pergunta como que o índio entende sua língua e o Papa responde que a letrista que escreve as falas deles é a mesma. Depois de se apresentarem, o Chico pede que o Papa Capim o ajude com seu trabalho de escola, e assim nós temos uma verdadeira aula de como é a vida dos índios. Depois disso tudo, o Chico volta para sua realidade, conta tudo sobre os índios na aula, pega o livro, taca no quadrinho e recebe uma nota 10 por um trabalho tão bem feito. Até porque todo mundo vai parar na realidade dos índios. Enquanto aqui o Papa Capim salvou o Chico, no outro crossover é o Chico que salva o índio. Isso aconteceu na história Papa Capim encontra Chico Bento, onde ele, junto com o Cafuné, estão perdidos na mata. Eis que se deparam com Chico Bento e todos saem correndo um do outro. Os índios por ser um caraíba, que é como chamam os homens brancos, e o Chico por serem índios. Então o Papa machuca seu pé e o Chico resolve ajudá-lo, enquanto o Cafuné entra em desespero vendo os dois indo embora. Lá na roça, a mãe do Chico faz o curativo no pé do Papa Capim, prepara uma sopa para ele se recusa a comer a sopa, mas não resiste, é claro. Só que aos poucos o Papa Capim vai vendo que aquela vidinha na roça é tranquila e amigável, e muda sua concepção sobre os caraíbas, já que achava que todo homem branco era um monstro, e vê que ali existem pessoas que respeitam a natureza e sabem viver em harmonia. Já o Cafuné é encontrado pelo cacique da aldeia e todos vão lá salvar o Papa Capim,
Só que o Papa conta tudo de maravilhoso que passou por lá na roça. Na cena seguinte, o Chico fica triste por seu amigo índio ter sumido, e no final ele volta trazendo todo mundo da aldeia para ficar um tempo por lá. Historinha bem gostosa de ler, né? E que, diferente da primeira, mostra que o Papa Capim vive na mesma realidade que o Chico Bento. Além dos personagens da aldeia que conhecemos, existem alguns familiares do Papa Capim que não são tão conhecidos e que merecem ser lembrados aqui. Um deles é a sua mãe, que apesar de ter poucas aparições, só foi estrear na história Cara Pintada, muitos anos depois da estreia do personagem. Já o pai dele demoraria mais tempo ainda para dar as caras. Foi só nos anos 90, na história Casamento Marcado, onde ele, junto com o pai da Jurema, resolvem decidir o casamento do Papa Capim com a Indiazinha. E ele também tem um primo chamado Luar do Dia, que estreou nos anos 80, na história O Índio Civilizado, onde o primo dele vem da cidade dos homens brancos, cheio de coisas que os caraíbas usam, como roupas, óculos, máquinas de fotografar e por aí vai, só que no final decide que a vida como índio é melhor até querer saber se tem uma televisão por lá. Por fim, nas historinhas também já tivemos a aparição do seu avô, chamado Pena Cansada, que estreou na história Grito de Guerra, apenas fazendo uma ponta levando um susto quando o Papa Capim resolve fazer um grito de guerra na sua orelha. Com o final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Papa passou a ter histórias mais simples. Elas basicamente envolviam seu dia a dia na Oca ou encontro com os caraíbas. Inclusive, uma delas chamada Olha Nós na Fita, mostra o Papa Capim usando camiseta pela primeira vez, mas isso porque alguns caraíbas trazem roupas para eles. Só que não imaginávamos que isso viria para ficar, já que uma das mudanças mais polêmicas do personagem foi que o Papa Capim passou a usar roupas. Isso aconteceu de forma oficial a partir da história Ondinas, onde temos o Papa Capim com camiseta e shorts. Pois é, pouco antes dessa história ser lançada, o personagem saiu com roupas na capa da edição 80 do Almanaque da Mônica e na 5ª edição do Almanacão, causando estranhamento entre os leitores. Mas a partir dali vimos que isso veio para ficar e atualmente o Papa Capim se veste como um caraíba. Isso levanta uma questão um tanto polêmica, que inclusive abri enquete aqui no canal, que a grande maioria preferiu o Papa Capim clássico. E você, o que pensa sobre isso? Deixa aí nos comentários. Mas voltando à história do personagem, o Papa Capim sempre foi muito importante na trajetória do Maurício. Não bastou ter seu boneco lançado pela Troll nos anos 60, ele teve vários livros e gibis com seu nome. Outro boneco lançado na coleção de miniaturas da editora Salvati, junto com seu livro, além de ter tido sua própria graphic novel chamada Noite Branca, trazendo um clima de terror para a turma do Papa Capim e que vale muito a pena a leitura. Nos desenhos animados, ele teve participação em Uma Aventura no Tempo, só que aqui ele vive uma realidade diferente da Turma da Mônica, no passado no caso. Devolva nossa água e vá embora daqui, ou sofra as consequências! Ah, é? E quem é que vai me obrigar? Ele! O Salvador enviado por Tupã! Ai, seu dedo duro, você me entregou! Pois é, pessoal, quem diria que teria tanta coisa pra falar do Papa Capim? Não foi à toa que ele foi um dos personagens mais pedidos do canal nos últimos tempos. Por isso, dá um like pra ajudar pelo trabalhão que deu pra fazer esse vídeo e comenta aí embaixo o que você acha do Papa Capim. Por que será que gostamos tanto desse personagem? De resto já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica.